Oi, meus amores! Olá, como estamos? Buenos dias! Olá, que tal? Quanto tempo, hein, gente? Fazia tempo que não vinha uma live Bellatrix por aqui, só videozinhos no IGTV. Chegou el gran momento! Como estamos? Saudades de vocês! Oi, Lili! Lion querido! Olá, olá! Uau, então! Olê! Isso aí! Tenho muitas coisas para falar para vocês. Essa live de hoje vai ser fuerte, já aviso os telespectadores. Oi, Lu, querida Nandini! Beijos, hermana! E vai ser uma live fuerte, tá? Vai ser profunda, porque, né, eu sou profunda, escorpiana, estamos chegando aí na despedida do Sol em Libra, já indo para os finalmentes. Vênus tá em Escorpião, que é a minha Vênus, Mercúrio tá em Escorpião, Mercúrio tá se preparando para retrogradar, enfim, o cosmos, o céu está pedindo, né, sairmos do raso e mergulharmos e adentrarmos aí em todo esse oceano do Escorpião, das águas, tá? Então, vamos começar por onde? Porque eu tô muito animada, que tem muita coisa para falar para vocês dessa semana do astral. Começamos a semana como, meus amores? Começamos com a lua cheia, gigantesca, né, em Áries, no fogo de Áries, pedindo coragem. E coragem sempre anda junto, ela tá atrelada ao medo. E quem trabalha os medos mais profundos, que é a casa 8 do mapa astral? Escorpião. Onde tá, o que tá transitando Escorpião nesse momento? Vênus e Mercúrio, as relações, né? Os medos mais profundos, enraizados, arraigados no nosso mental, Mercúrio, que influenciam, estão interligados, geram, conectam, cocriação de realidade por lei da atração venusiana, né, na nossa relação com a vida, as relações afetivas, as relações de trabalho, relação com o dinheiro. Então, sempre que a gente adentra no submundo de Hades, no mundo escorpiano, e Escorpião também é irmão de Áries, porque ambos são filhos de Marte na astrologia moderna. Eu ia falar materna, porque tem assuntos maternos pra gente falar dessa semana. Mas sempre que a gente tem Áries, e especialmente Escorpião, no céu, no trânsito do momento, a gente tá falando de iluminação. Casa 8 é a casa que ilumina, que varre, que abre a porta do porão, tira a sujeira, que ilumina sombras. Sombras iguais a medos de entrar em contato com algum aspecto negado, negligenciado, por medo, né? Então, aquilo que mais te aterroriza, que mais te dá medo é onde você precisa enfrentar com a coragem marciana, escorpiana, ariana, para limpar, integrar, curar, iluminar. Sabe aquela história, né, da ferida? Você tem lá uma ferida, em vez de você ir lá, limpar a ferida, mexer, tirar o pus, o tumor, né? Isso que o escorpião faz, é o cirurgião do zodíaco. Então, em vez de você ir lá e mexer, tá, não, você fica empurrando com a barriga, fica deixando as coisas infeccionarem, inflamarem, porque tem medo de entrar em contato. Como a gente tá com Marte, regente de Áries e Escorpião em Libra, a sombra de Libra, que é um dos trunfos, né, de Áries, o Áries, ele sabe muito bem lidar com a raiva dele, e ele transforma, né, escorpianamente, a raiva em criatividade, liderança, ousadia, abrir caminhos, ele empreende, ele transforma em satisfação. Então tá, não tá legal aqui, eu vou sair, vou embora. Já o Libra, ele fica com medo de desagradar, ele fica tentando ser diplomático, conciliar, mediar. E nessas, né, a sombra do Libra é não saber lidar com a raiva. Já falei isso aqui pra vocês várias vezes, tá no curso de astrologia
online da Bellatrix, né? Então, a sombra de Libra e especialmente de Marte, que é o planeta da guerra, planeta da ação, yang, assertivo, é exatamente encontrar assertividade, né? Colocar, delimitar os limites com clareza, sem se preocupar se isso vai desagradar, se você vai incomodar o outro, né? É trazer essa assertividade ariana sem agressividade. Mas também, se o outro se ofende com a sua clareza da imposição dos seus limites, isso não é um problema seu. Você está se autorrespeitando, saindo dos padrões, né, de autoviolência e autoabuso que ficam refletidos nas relações. Mas então, né, começamos a semana com a coragem para enfrentar os nossos maiores medos de mudança. E quais são esses medos de entrar em contato com os nossos aspectos sombrios emocionais? Seja escorpianamente, arianamente, as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas necessidades, que passam por, né, necessidades emocionais, os nossos sentimentos. Qual é a nossa resistência, dificuldade, bloqueio, o medo, né, a insegurança de entrar em contato com a vulnerabilidade do nosso ser, que na verdade é a nossa grande força. A nossa vulnerabilidade é a nossa grande força, é quando a gente se desmascara e quando a gente se desarma, quando a gente se permite ser tocado, né, por nós mesmos e pelo outro, sem julgamentos, estamos desarmados, tiramos aí, né, desconstruímos os muros e nos permitimos nos vulnerabilizarmos e sermos permeados por nós mesmos e pelos outros nas relações. Mas para isso precisa de uma honestidade emocional, de coragem, de bravura, né? Para ficar literalmente nu. Não, né, fisicamente, mas na alma, que é o que o escorpião quer. Escorpião, e ainda mais a Vênus e Mercúrio, não me vem com mimimi, com papinho, com superficialidade. Aqui ou é tudo ou nada, né? Então, ou vamos ou terminamos. Ou fode ou sai de cima. Ou casa ou compra uma bicicleta. Mas eu quero uma decisão. Por um lado, isso do escorpião é muito bom, porque ele não fica nesse lenga-lenga do Libra, né, que indeciso, confuso, que em cima do muro, tentando agradar gregos e troianos, não vai rolar, porque não é possível. Então ele é mais tipo, vamos, meu filho, vamos decidir. Mas por outro, né, deixa ele num lugar de extremismo, radicalismo e de polaridade, algo que, por outro lado, o Libra traz como uma grande sacada, ensinamento, que é o caminho do meio, encontrar o equilíbrio entre as partes opostas e complementares. Então estamos nesse limiar, estamos caminhando e aprendendo essas lições que o cosmos está nos ofertando. Para alguns, estão precisando sim, assertividade, firmeza, é isso. Chega de ficar aqui me enrolando, chega de ficar em cima do muro, é isso que eu quero, meu foco é isso, eu não vou abrir mão disso, não dá para fazer concessão. E é isso. Para outros, vai precisar sair de um radicalismo, né, e ir para um lugar mais de flexibilidade, maleabilidade, de aprender como que a gente dança aqui, eu e você, nas relações. Não dá para ser só do meu jeito, impositivo, dominador, que é o escorpião, controlador. Como que a gente encontra, onde a gente se encontra nessa dança, né? Bueno, então, coragem para tudo isso, para mudanças, né? E uma coisa que o escorpião é muito interessante. O escorpião, ele é, digamos que, contraditório nesse sentido. Porque é um signo fixo, né? No eixo oposto complementar, touro e escorpião, então, não gostam de mudança. Mas, ao mesmo tempo, não tem mestre melhor que nos ensina o poder da mudança através do desprendimento e do desapego do que o escorpião. Mas não porque seja da natureza dele. O borboletear-se, o metamorfosear-se, a águia, o desprendimento, a iluminação, a transcendência para o escorpião sempre acontece através de um choque de dor,
que é o que a gente está aprendendo como humanidade a fazer diferente. Não precisamos mais, né? Porque a dor, ela tem a sua necessidade, a sua importância, ela é intrínseca à condição existencial humana. Não temos como ficar num lugar idealizado de só vamos aprender aqui, né, pelo amor. Porque a dor tem a sua função, a serventia e a utilidade. Ela tem. O sofrimento não. O sofrimento é apego. É quando você tem um choque de dor e você fica lá na lamúria, na vítima, na reclamação. Você não aceita a dor, você não aceita a perda, você não vive o luto, você resiste a entrar em contato com esse núcleo de dor que protege e cria mecanismos de defesa para sobreviver a esse choque de desamor, que são os traumas. Agora, quando você consegue, através das águas escorpianas, adentrar, né, nesse iceberg, descongelar, certo? Aceitando a dor como parte e função do processo de evolução, aí sim. Aí você parou de resistir. E aí você curou, tá? Uma coisa importante que eu tava falando pra vocês, que o escorpião, ele aprende a mudança pela própria dificuldade e resistência de mudar. Só que aí chega um momento, né, os escorpianos sabem do que eu tô falando, que a gente bate tanta cabeça na parede, tanta teimosia, tanta resistência, é tanto medo profundo de mudar, que quando acontece esse derretimento, esse descongelamento da cristalização do iceberg interior, a gente fala, uau, nem doeu tanto assim quanto eu imaginava. E aí a gente vai aprendendo com a vida, né? A gente vai se permitindo tornar-se maleável e flexível. A gente vai aprendendo a conviver e entender os nossos medos. E quando eles aparecem, o escorpião ele já está mais familiarizado com os medos, as sombras, os padrões ocultos, os aspectos inconscientes, a psique. O escorpião é um signo muito do autoconhecimento, né? Porque é da natureza dele mergulhar no lodo, no oceano e se transformar na flor de lótus, né? Na sua melhor e mais bela versão, que é sempre o aqui e agora. Enfim, então, temos muitas coisas para conversar. Começamos a semana com essa pegada, tendência da coragem. Então, onde vocês precisam de coragem para entrar em contato com algum núcleo emocional, né? Para olhar para sua baixa autoestima, baixa autoconfiança, onde você se autotraiu, onde você se autoabandonou, onde você precisa se perdoar, olhar suas vinganças, olhar a sua inveja. Chegamos num ponto crucial da semana, porque saímos da coragem, que envolve também a coragem de fazer uma escolha ou escolhas nesse momento, porque Sol e Marte em Libra, Marte regente de Áries, Áries passando na Lua, e Marte, pai também de Escorpião, por onde está passando Mercúrio e Vênus, tá? E Plutão em cima de Capricórnio, que é pai de Escorpião, também do lado do nó do Sul e Saturno, ou seja, Saturno falando, Plutão e Saturno, mudança, desconstrói aí suas estruturas, suas raízes aí enraigadas, ancestrais, né, capricas, saturninas, de escassez, medo, sofrimento, não merecimento e coragem para você adentrar, para você se jogar, se entregar, se render, confiar no mistério, né? Você soltar o controle e você ir além, transcender as crenças limitantes e padrões emocionais bloqueados ancestralmente, herdados, inconscientes que estão regendo a sua vida, co-criando realidades nesse momento, e que se você não está a par e consciente, você vai chamar de destino e você vai permanecer no lugar de vítima. Então, coragem para realizar essas mudanças. E aí, falando sobre essa questão da inveja, o que é a inveja? A inveja é um sentimento que todos nós temos quando estamos na merda, no fundo do poço, que é um lugar de muito aprendizado,
que nenhum cume da montanha ensina, que é onde a gente tira a nossa força pra subir e ir mais alto do que a gente já foi, né? E a inveja, esse sentimento que todos nós temos, que precisa de uma linha muito tênue, precisa de um discernimento aí pra entender. Essa pessoa que eu estou admirando, ela serve como inspiração pra mim? Ou essa admiração e inspiração no alheio tá revelando uma inveja velada, distorcida, porque eu não tenho autoconfiança e autoestima suficiente? Então, onde eu me apoio no outro que eu sigo, que eu almejo, que eu me inspiro, mas que eu copio, porque eu não tenho autoconfiança e coragem para dar minha cara a tapa e assumir a autoria da minha forma peculiar, única, original de ser, de expressar, falar, fazer o que aquela pessoa que eu admiro, que me toca profundamente, que tem uma ressonância, conexão e sintonia com a minha alma, né, que ela me faz, olha, eu posso ser isso, eu posso fazer isso. Mas se eu ficar num lugar de plágio, de cópia ou de inveja, que é também o outro lugar eu critico, aponto, acuso essa pessoa. Eu preciso diminuir ela, eu preciso inferiorizar ela para eu me sentir melhor, para eu me sentir superior, porque é um profundo medo complexo da rejeição e da baixa autoestima e da baixa autoconfiança. E aí, o que acontece também é que quanto mais nos empoderamos, mais autônomos, independentes ficamos, mais nos libertamos das teias das prisões internas emocionais. E o que acontece é que as pessoas que não estão fazendo os seus próprios trabalhos, porque para fazer esse processo de libertação e iluminação, arregaça as manguinhas, meu amor, e põe a mão na massa, ninguém vai fazer por você. Então, exige, né, comprometimento, com autoconhecimento, enfim. E o que acontece é que quanto mais você se empodera, você ganha luz, você ganha poder, que não é o poder patriarcal distorcido, mas é um poder de se libertar através do autoconhecimento das suas próprias prisões e de se libertar da teia do sofrimento. Quanto mais você faz isso, mais luz você ganha. E ótimo, porque o mundo precisa disso. E quanto mais luzes acesas, mais a gente tem capacidade e poder para acender as luzes alheias para o processo de despertar coletivo. Ocorre que pessoas que estão sem essa luz podem, em alguns momentos, almejar, se inspirar em você para acender as suas próprias luzes, mas por outros momentos, se elas estão identificadas com o eu inferior, com a inveja, né, com orgulho, elas vão olhar para você e elas vão tentar diminuir a sua luz, né, que é essa inveja. E o que acontece? As pessoas que estão se despertando, se iluminando. Gente, a gatinha da minha amiga aqui, ó, chegou na hora certa. Tigresa, você chegou na hora certa, porque eu ia falar que as pessoas que estão nesse lugar de empoderamento, de ancorar a luz, precisam aprender escorpianamente a se proteger. Como a gente se protege? Pets é um exemplo, cachorro, né, gato, animais, estar conectado à natureza, orar, meditar, vigiar e orar os sentimentos, os pensamentos. E, né, uma técnica que tem me ajudado muito, eu não sei se vocês conhecem, que é fechar o campo. Você fecha o seu campo. Dá pra você fechar o seu campo fazendo assim, né? Você fecha, ou você faz assim com a sua mão, né, tigresa? Ela tá vindo aqui, ó, falar com a gente. Você pode fazer um carinho no seu gato, como eu tô fazendo aqui na tigresa agora. Olha a tigresa aqui, ó. Que linda. Orar, né? Chamar Arcanjo Miguel, a chama violeta. Você pode tomar um chá de ervas, você pode tomar um banho de ervas, arruda,
sálvia, incensos. Você pode, né, uma técnica que eu aprendi recentemente, você tá ali do lado de uma pessoa, uma situação que você vê que a energia, isso aconteceu comigo esses dias, né? Eu tava numa situação que eu vi claramente as dinâmicas energéticas acontecendo de inveja e eu falei, meu Deus, eu fiquei transtornada, eram muitos espíritos obsessores, eram muitas coisas vindo na minha direção. E eu não soube me proteger devidamente. O que aconteceu é que eu caí. Gente, eu caí na frente da pirâmide do Sol. Em Teotihuacan, onde eu tava. E eu senti que aquilo aconteceu, a minha queda aconteceu, eu caí, né? Eu me machuquei. Mas na hora que eu caí, aconteceu um livramento, porque aquela energia estava presa no meu corpo. E na hora que eu caí, tomei um susto, aquilo liberou de alguma forma. Então tá tudo certo sempre, né? E foi um livramento. Mas por quê? Porque eu peguei energia de pessoas. Eu peguei energia de pessoas que estavam próximas de mim que não eram minhas. Porque eu sou uma bela de uma esponja, né? Escorpiana, de Sol, de Vênus, Plutão na casa 8, de ascendente Peixes, Lua em Peixes na 12. Eu sou um canal, uma esponja. Então eu preciso me cuidar muito e sempre. E nem sempre eu consigo. Tô aprendendo também, né? E, enfim, isso aconteceu e serviu como um aprendizado. E como o Cosmos falando, Bia, você precisa se proteger mais. Né? Cuidado com a sua energia. Toma conta do seu campo. Se protege, se resguarda, silencia. Escolha muito bem com quem e onde você vai. Porque, na real, e gente, aqui no México, é muito interessante, porque, não sei se vocês estão ligados, tudo aqui é caveira. Tudo tem caveira, 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 o Dia de los Muertos, né, caveira. Ontem eu passei o dia no Museu de Antropologia, muitas caveiras, tumbas. E é muito interessante, isso é muito escorpiano, quando a gente chega próximo, assim, de um esqueleto, na real, é isso que nós somos. Esse é o eixo touro-escorpião, que tá falando pra gente, olha, isso aqui, esse cabelo, essa roupa, tudo isso é muito legal no plano mundano, material, legal, é preciso sim aprender a desfrutar desse plano, dessa matéria, mas não é isso, e o que se leva da vida é a vida que se leva, e não o que você conquista materialmente, você não vai levar nada pra tumba. Vi tantas caveiras ontem que foram enterradas com seus pertences, e ornamentos, e colares, e joias, e foi pra onde isso? Pra terra, porque a gente volta pra terra, né? Então, desfrutar sim, mas não se ficar preso, escravo, refém da felicidade que nós estamos, né, condicionados no mundo capitalista, que a nossa felicidade está atrelada ao que conquistamos materialmente e ao que somos através das conquistas de diplomas, certificados, status, reputação, né? Mas quem somos em essência, em alma escorpiana? É isso que prevalece, é isso que importa no final. E o quanto estamos desenvolvendo essa parte da vida. E o quanto librianamente está desequilibrado ou harmônica a troca do dar e receber na balança entre corpo e alma, que é o eixo do momento, né? Mas então, essa situação que aconteceu comigo também me trouxe muita compaixão, né? Porque uma das sombras do feminino, especialmente, é a guerra, a competição e a comparação que nós fomos internalizadas desde, né, tem os mitos aí da Grécia, o mito de Hera, o mito, como é o nome mesmo daquela deusa que tem a Medeia, né, Hera e Medeia em competição, falta de sororidade, de irmandade, de fraternidade. Temos introjetados isso nas nossas veias, no nosso DNA. E cabe a nós, né, quando chegar esses momentos, a gente não julgar. De novo, voltamos para aquele lugar, não julgarmos o que sentimos, porque é normal. Todo mundo sente ódio, inveja, raiva, que é a sombra de Libra, né? Mas o que a gente faz com isso, né? Então, como acolher amorosamente esses sentimentos,
não lutar contra eles, não resistir, e como canalizar e transformar isso positivamente para algo melhor. E aí, então, eu olhei para essa situação que tinha a ver, né, que eu absorvi uma inveja do feminino, só que aí eu entrei na compaixão, porque eu já senti isso também. Teve um momento especificamente do ano passado que eu passei por uma fase muito, muito difícil, que eu me sentia péssima, me sentia o cocô do cavalo do bandido, e eu ficava me comparando com várias mulheres. E aí eu super entrei em contato com o meu núcleo da baixa autoestima, da baixa autoconfiança. E por eu ter entrado em contato com a minha sombra, eu pude curá-la e transcendê-la. E por isso eu posso, hoje em dia, olhar com empatia e compaixão para quem sente o mesmo. Claro, não compactuando e deixando o outro vir me ferir, porque ele tá com baixa autoestima e eu tô brilhando, e aí ele quer me atacar. Calma aí, pera lá, né? Fica aí você, olha para o seu processo. Esse é o aprendizado, né? De delimitar, colocar os limites. Ah, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Beleza, se quiser a gente pode conversar sobre isso e encontrar uma solução, caminho do meio, eu posso te ajudar. Mas eu também só te ajudo até onde eu posso ir, porque eu só dou o que eu tenho. E esse é o lugar também aqui, né? Eu só pude ter compaixão e empatia e não ficar puta, ter raiva, esbravejar, soltar os bichos, né, nessa dinâmica, nessa situação que aconteceu, porque eu estava ciente da dinâmica, né? E, enfim, então, essa é uma das energias da semana. A inveja como mostrando algo que precisamos, com coragem, olhar para dentro das nossas resistências, de ver as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, transcendendo julgamentos de certo e errado, preconceitos, né, acolhendo amorosamente para que a gente possa transcender, curar, iluminar, integrar, para podermos lá na frente, em alguma outra situação que o cosmos, o universo nos ofertar, termos empatia e compaixão para, né, a gente não ficar nesse lugar medíocre ou lugar raso de se relacionar. Bueno, outra coisa, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, que eu tô falando tanto, mas eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Ah, sim, um outro ponto. No dia do Kim da Águia, da astrologia maia aqui. Ah, sim, é verdade. Uma outra coisa antes. Coragem, né? Começamos a semana com coragem para fazer escolhas. Escolhas envolvem dilemas e envolvem infinitas possibilidades à nossa frente. E aí, qual é a melhor? Né? Como eu vou saber qual é a melhor? A melhor ninguém vai saber por você, só você mesmo. E aí você precisa silenciar o externo para escutar o seu mestre interior e ter coragem para chegar para o mundo e falar: mundo, vocês querem que eu faça A, mas meu coração, não por rebeldia, quer que eu faça B, C, e eu vou honrar e seguir o meu coração e a minha intuição. E isso envolve coragem, porque você não tem garantias nesse momento que vai dar certo, porque esse é o risco. É quando você tá no alto da cachoeira, da montanha, e você fala: tá, eu quero pular, eu tô com medo, mas eu sinto que eu preciso pular. Ninguém vai falar: pode pular, tá, mas que vai dar certo ou que vai dar errado. Você não sabe, ninguém sabe. Essa é a vida. E aí, então, e aí, meu voo de volta pro Brasil é hoje, daqui a pouco, mas eu decidi que eu não vou voltar pro Brasil, porque, né, eu tô aqui com muita coragem e enfrentei muitos medos internos esses dias, de será que vai dar certo, será que eu posso, medos e crenças de escassez, será que eu tenho estrutura financeira pra isso, será que vai dar certo, será que não sei o que, será que não sei o que lá, mas tudo, absolutamente tudo, sonhos, meu coração, minha intuição, todos os sinais, tudo que aconteceu aqui pra mim me diz pra eu ficar. Me diz pra eu ficar. O que eu vou fazer? Entrar num avião, não querendo ir e sentindo no meu coração que é pra eu ficar? Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente entra num avião, a gente entra numa relação, ou a gente sai de uma relação, a gente entra num emprego, a gente sai de um emprego, a gente vive num lugar, ou a gente se muda desse lugar, não querendo fazer isso, sem
impecabilidade e integridade nas nossas ações. Chega, isso gera sofrimento, né? Então, vamos confiar. Eu tô aqui me trabalhando na autoconfiança, na confiança da vida, da abundância, que vai dar tudo certo. E é isso. Coragem, né? E isso envolve também a gente sair das Júpiter sagitarianas, hipocrisias. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que adianta eu falar pra vocês de coragem se eu não prego coragem na minha vida? Embora, sim, todos nós erramos, falhamos, é passível da nossa condição e a gente aprende com os nossos erros. Quantas vezes Vênus escorpianamente nos autotraímos, nos autoanulamos, nos autossabotamos, né? Quem nunca? Atira pedra no vidro, quem nunca passou por isso, né? Mas então, é isso, né? Eu não volto. Agora, por enquanto, vamos saber até quando eu fico aqui no México. Bueno, e aí, o que aconteceu? Um dia desses, acho que foi, hoje é quarta, né? Quarta, na segunda, se não me engano, segunda. Não sei se vocês conhecem uma técnica que eu trabalho, que é de registros akáshicos, que é maravilhoso, que é a abertura de uma... É como se fosse uma leitura de aura, só que ela não vai passando pelos 7 chakras, né? Ela vai passando... Ela traz uma informação de alguma informação que está presente no seu campo mórfico, no seu campo energético, na sua aura, e uma vida passada, uma memória que você precisa trazer para a consciência para uma cura, uma liberação. E aí eu tava aqui sozinha na casa da minha amiga, que eu tô hospedada aqui na cidade do México, e eu tava com umas coisas internas, e aí eu falei, mano, eu vou fazer uma autoleitura de registros akáshicos. Senti, não foi calculado e planejado. E é isso que o cosmos tá pedindo da gente. Parem de calcular e planejar a vida! Parem de controlar, a vida não é isso. Então, intuitivamente, o meu campo, meus eu superiores falaram, faz uma auto-leitura de registros akáshicos. Eu, tá bom, ok, vou fazer. E eu comecei a fazer. Gente, foi uma das leituras de vida mais profundas e curadoras. E eu mesma fiz pra mim. E foi no dia do Kim da Águia, que trazia toda uma mensagem de você é seu mestre, você é seu mestre interior. Encontre o seu mestre, pare de buscar respostas nos outros ou fora de você. Assuma seu poder, a autorresponsabilidade sobre as suas escolhas, parando de pedir ou depender de opiniões alheias, tá? Claro que sim, quando a gente não tá dando conta sozinho, é muito importante sair do orgulho, ter humildade de buscar e pedir ajuda. Mas muitas coisas que a gente busca fora estão dentro. Gente, eu sei que, olha, abriu uma cura muito grande pra mim. Eu entrei em contato com traumas e memórias da minha criança, da minha infância, de bullying. E eu tenho bullying, né? Sempre tá bullying escolar. Sempre tá análogo à casa 3 do mapa astral, que é a nossa fase de escolarização. A minha casa 3 tá em touro, mas pega gêmeos, né? E a touro é o regente, é Vênus, minha Vênus tá do lado de Plutão, na casa 8 em escorpião. Então, realmente, tem aí uma lição de vida de um perdão, e algo que foi incrustado em mim, mentalmente, crenças, casa 3, e relacionando com Vênus e Touro, análogo ao quê? Ao meu valor e à minha beleza estética ou essencial. Eu entrei em contato com uma memória que eu chorava, gente, mas eu chorei tanto, profundamente, saiu um choro, né, de uma memória de traumas, porque eu sofri bullying dos meus 7 aos meus, 15, 20 anos, sei lá. Porque eu era extremamente magra, porque eu tinha esse cabelo aqui que vocês estão vendo, que na minha época não podia ter, porque tinha a ditadura do cabelo liso da chapinha. Porque eu tinha mais pelos do que as outras meninas, porque eu não era branca e de olhos claros, e todo mundo no meu colégio era. Enfim, tá? Eu fui introjetada desde pequena que eu era feia.
E na minha família também, porque na minha família existe muito preconceito, existe uma rejeição e exclusão total e absoluta do meu pai. Então, eu sempre fui, tipo, minhas primas todas eram X, Y, Z e eu era o patinho feio. A famosa fábula do patinho feio, sou eu, parabéns. E aí, então, né, eu entrei em contato com esse trauma a crença de que eu sou feia esteticamente e que conectou com eu sou errada, eu não sou perfeita, tem algo de errado, defeituoso em mim e que eu sou feia por fora como reflexo de eu ser feia por dentro. Porque junto com esse trauma, essa memória do bullying, os meninos, as meninas falando que eu era feia, veio eu pedindo proteção pra minha mãe, chegando em casa chorando e contando, isso me vulnerabilizando, e ela falando, tipo, ela não me protegendo, ela meio que confirmando, ela tipo, não liga pra isso, tipo, isso não é relevante, ou tipo, sabe? E me veio uma outra memória, né, eu no shopping com a minha mãe e com a minha avó, assim, acho que é a milésima vez que eu tentava, no meu quinto chakra, expressar, falar o que eu sentia e o que eu desejava, o que era importante pra mim. Eu tentava expressar, porque eu era dependente pra conseguir as coisas que eu queria, o que eram importantes pra mim. E veio muito clara a memória, quando eu expressei, as duas rindo da minha cara, tipo, ai, que besteira, você vai querer isso? Ou ai, que imagina, isso aí não... Tipo, desdenhando e desconsiderando, veio muito forte essa palavra o tempo inteiro, né, os meus sentimentos, desejos, vontades e necessidades. E aí, gente, foi uma super... Passei por um monte de cura nessa autoleitura de registros acásticos, liberei muita coisa, né? E entrei em contato com um bloqueio no meu quinto chakra, que é análogo ao segundo chakra, que segundo, né, o feminino, as emoções, criatividade, prazer, e aqui expressar. E veio muito forte esse complexo de... se eu expresso, eu recebo rejeição, então eu paro de expressar. E eu entrei em contato no momento que eu fiz um pacto, um voto de silêncio, em que houve uma desistência desesperadora para uma criança de eu desisto, eu não falo mais. Não falar mais é eu não me relaciono mais, né? É desistir de se relacionar. Porque o outro não escuta, o outro é abusador, é autoritário. Então, para me proteger naquele momento, eu entrei num voto de silêncio que me acompanhou por muitos anos da minha vida. Imaginem, ascendente Lua em Peixes na casa 12, né? E todos aqueles planetas ali, Vênus e na 8 em Escorpião. Medo de revelar o que eu sinto e os meus desejos. Porque se eu fizer isso, eu posso me ferir. Então, olha que interessante, essa noite eu acordei hoje de manhã chorando, né, tá tendo muito transbordamento emocional aqui pra mim, e eu tive um sonho mas de muita cura, né, que o meu feminino e o meu masculino se apaziguaram, e o meu masculino interno, ele rompeu com vergonhas de se expressar. E ele rompeu, é quase como se fosse um gay, um homossexual que sai do armário. Então o meu masculino interno, ele revelou quem ele era através da dança, ele tava dançando, e aí ele sofria muitos olhares de reprovação, de julgamento externo, e ele falava, ele nem ligava, ele dançava assim, bem, tipo... Como eu sinto que os meus amigos gays são, sabe? Tipo, foda-se, eles são maravilhosos. E esse meu masculino, ele se apaziguou e encontrou 50-50 com o meu feminino. E aí acontece uma situação no meu sonho que dessa harmonia eu escuto uma música. E essa música me toca profundamente. Eu começo a chorar muito no sonho.
porque eu entro em contato com a minha sensibilidade, eu me permito ser tocada, eu entro em contato com a arte, com a música, com a dança. E aí, olha, ontem foi dia dos professores. A minha recém-professora Fernanda Cunha, do Yoga Dance, isso estava acontecendo numa aula de Yoga Dance, né? Ela vem nas minhas costas, me ampara e fala, pede pra eu olhar pra um lugar que tinha atrás de uma grade. E ela fala assim, grita, ha! E eu não consegui, gente. Eu tinha uma girafa na minha mão. Tudo isso eu vou explicar, se eu tiver tempo, tá? Porque eu tô falando aqui. E aí, eu tinha uma girafa na minha mão e eu chorava, mas eu chorava. E eu... E não saía o ha. E não saía. E eu comecei a chorar, mas o fato é que aconteceu uma cura ali no meu quinto chakra, um desbloqueio. E que tem a ver com essa liberação dos registros akáshicos que eu fiz em mim mesma, né? E o interessante é que eu comi touro. Olha, touro, a gente tá com a lua cheia em touro. Touro é garganta, prazer, segundo e quinto chakra. E eu comi touro, a girafa. Quando eu levantei, depois de chorar, eu fui olhar, buscar lá animais de poder, xamanismo, girafa. A girafa traz a medicina da visão. E era isso que ela estava pedindo para eu fazer. Ela falava, olha e fala. E a girafa traz a medicina da visão, do realismo conectado com a expansão. A abertura para o novo, se desvencilhar, se manter fora de intrigas e uma conexão pelo seu tamanho, pela sua altura, de céu e terra, corpo e alma, tá? A girafa, ela traz uma medicina, quando ela baixa o pescoço dela para comer, ela tá se conectando ao mundo material. Mas a natureza dela é se manter conectada ao mundo superior, ao mundo espiritual. E o que acontece é que uma das medicinas da girafa fala que quando ela se abaixa para se relacionar, para interagir com o mundo material, para ela não se perder ali no mundo material, para ela voltar e lembrar que ela tá conectada com o mundo espiritual. E isso teve muita conexão com várias coisas da minha vida e super com esse momento agora, né? Primeiro, eu estar vindo aqui nesse lugar de fala, de vulnerabilidade com vocês, que tá quase uma sessão de terapia isso aqui, né? Coletiva pública. Porque amanhã... Não, hoje é isso mesmo. Hoje à noite a lua já entra em Gêmeos. Então eu já estou fazendo um processo de cura aqui. Porque sim, precisa de coragem para se revelar, se desnudar, se vulnerabilizar e contar coisas que são íntimas, né? Mercúrio em Escorpião, Vênus em Escorpião. Mercúrio vai retrogradar em novembro. Vamos lá, né? Passar por mais uma fase aí de reflexão, reavaliação. Onde você tem Mercúrio? Onde você tem Escorpião no seu mapa astral? Porque ali vai ter revisão. Vai ter revisão, reflexão, enfim. E aí... essa analogia com a girafa, né, de não se perder no mundo material e dos prazeres mundanos, porque a gente tá com a lua cheia em touro, me veio muito forte, assim, um processo que a Vênus em Escorpião tá ajudando a gente a finalizar e acabar, desde que Júpiter passou em Escorpião ano passado, que é o processo de auto-perdão. De novo, né, quem de nós aqui nunca, né, quantos se auto-traem? E o que a gente faz quando a gente se autotrai? A gente vai precisar aprender a transcender o nosso juiz carrasco interno e se auto-perdoar. É o mais difícil, pelo menos pra mim. E aí o que acontece, né? Quanto tempo será que eu tenho, gente? Bom, tamo indo, né? Vamos lá, continuando aqui a falar. O que aconteceu é que eu venho a minha história, porque a gente vai terminar essa semana como? Com a lua em Câncer, até domingo, desde sábado, a hora que a gente acordar. Então a gente tá nesse processo todo, desde hoje à noite até sexta-feira, a gente
silenciar, a gente ter curas com o silêncio ou com a fala. Cada hora uma coisa, né? E discernimento para saber a hora que a gente precisa silenciar, a hora que a gente precisa falar. E aí a gente termina a semana com a curinha da família, da ancestralidade, do renascimento pessoal, do feminino, das emoções, porque a lua vai estar em Câncer, que todo mês, até julho do ano que vem, com os eclipses, a gente está passando por esse processo de automaternagem, autorresponsabilidade, né? Nó do Norte, Nó do Sul, Câncer e Capricórnio, vocês já sabem, né? E aí o que aconteceu é que, bom, eu venho de um histórico, né? Eu nasci com a ferida da orfandade, do abandono, da solidão. E eu vou aprendendo a me curar, né? Na automaternagem, né? Vocês já sabem. E aí, o que acontece é que, recentemente, eu acho que eu fiz oficialmente o corte do cordão umbilical, né, com a minha mãe. Bom, eu não conheci meus avós nenhum, avós paternos não conheço nenhum fisicamente. A avó paterna faleceu antes de eu morrer. A minha avó materna sempre me rejeitou desde a barriga da minha mãe, por exemplo, até hoje, agora não tem relações, cortou relações comigo. Aquela história. Ai, que delícia, bolinho da vovó, colinho da vovó. Desconheço, não sei. Nunca passou por mim, pelo contrário. A minha linhagem materna é uma linhagem que vem de muita guerra. Guerra, inveja, competição, comparação. Uma se colocando contra a outra. E eu, o sonho das minhas ancestrais, venho, né, quebrar esta linhagem. Num sentido positivo, né? Venho tentar trazer cura respeitando e honrando a ordem e a hierarquia como são, mas falando, queridos, queridas, gratidão, pero voy a ser diferente, porque, né? Não dá mais para perpetuar a guerra e o ciclo de samsara, de sadomasoquismo no mundo, não dá. E o que acontece é que isso gera uma grande resistência e elas não aceitam, porque elas estão num nível que é delas e que eu tô aprendendo sempre a respeitar, que elas não querem, porque tem as suas questões, que são almas independentes, que estão no nível consciencial e que é diferente do meu. Legal, né? E eu vou aprendendo com as diferenças. Eu sei que por essas minhas feridas todas, né? Quanto inconscientes elas estavam, o que eu atraía pra minha vida, né? Eu atraía masculino e feminino, papai e mamãe, nesses lugares. Eu sei que quando eu consegui... eu falei que eu cortei recentemente, né? Porque recentemente, antes de eu me mudar pra Chapada dos Veadeiros há 1 mês e meio atrás, eu acho que vocês viram aqui, né? A minha mãe, ela cortou definitivamente as relações comigo, porque eu não sou a advogada e a juíza que ela quer que eu seja. Porque ela não consegue suportar que eu não supra as expectativas e projeções que ela colocou em mim. Enfim, várias questões. A questão que eu atraí na minha vida muitas situações, né, que reproduziam esse abandono, rejeição, não aceitação e traição, porque a minha linhagem materna, elas traem umas às outras, né? E eu atraía isso muito, né, na minha vida. Não sei como vai ser daqui pra frente, mas eu busco curar pra sair desses lugares, né, de ficar atraindo essas coisas. Eu sei que quando eu saí da casa da minha mãe aos 27 anos, e aí fui fazer meu sabático, quando eu saí do sabático eu fui morar numa comunidade urbana, achando que eu tinha encontrado a minha família, né, porque eu tenho a carência da família, porque minha família não é uma família. E, quer dizer, tá bom, pelas constelações, tá tudo certo, como foi, mas enfim, mãe narcísica, avó ausente, pai ausente, então toda uma bagunça, né? Que uma criança nasce nesse círculo, né? Porque tá bom, constelações, tudo é por amor, mas é um lugar de muito desamor, né? Então, a gente precisa ressignificar os abusos. Né? Vênus tá em Escorpião pra isso. O que é um abuso? O abuso é bater fisicamente, mas e o abuso psicológico?
e o abuso da retirada do amor e o abuso do castigo e da punição, da falta de aceitação, e o abuso que é não dar amor, manipular, chantagear, enfim, eu passei por tudo isso, gente, não foi fácil. E aí, eu atraí, eu fui morar nessa comunidade urbana achando que eu tinha encontrado minha família espiritual. Oh, doce ilusão aquariana. E aí, coloquei todo o meu dinheiro, a gente tá com a lua em touro, né? Coloquei todo o meu dinheiro, investi todo o meu dinheiro, dei toda a minha energia, meu trabalho, fiz voluntariado nessa comunidade, esperando, achando que eu teria uma reciprocidade, um acolhimento, uma aceitação, que eu nunca tive na minha família de sangue. E o que aconteceu é que eu tomei uma bela lição da vida, uma bela rasteira. Essa comunidade, algumas pessoas ali se juntaram, fizeram uma traição pelas minhas costas, toda uma filosofia que tinha de temos comunicação não violenta e temos partilhas e temos reuniões, somos uma família feliz, pura, né, desconstrói esse eu idealizado. Eu sei que eu saí de lá, né, sem real, eu coloquei muito dinheiro lá dentro e saí, tipo, rejeitada e excluída, não queremos você aqui. E muito provocado por uma inveja, sentimento de inveja, que eu, polianamente, não quis enxergar, não quis ver. Por quê? Porque tinha esse meu desejo na minha criança carente de pertencer. Eu sei que eu saí de lá zerada e eu tive que recomeçar do zero. E muito ferida. E eu recomecei. E assim foi, e aí e aí eu entrei eu tava num relacionamento. E aí eu abdiquei de vários desejos meus, de necessidades minhas nesse relacionamento, porque eu tinha um desejo de gerar união e de pertencer. E eu buscava isso fora de mim. E o que aconteceu é que, claro, né, nada é em vão, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas chegou um momento que ou eu me anulava totalmente e abdicava do meu ser pra atender as necessidades dessa pessoa, ou a gente se separava. E aí eu decidi me separar. Só que, né, o próximo relacionamento, que foi o último, foi, assim, a pior das coisas da vida. Claro, ok, agradeço, foi um mestre, passou por mim para me ensinar muitas coisas. E, inclusive, né, me ajudou muito, eu agradeço muito a ele e a ancestralidade dele que me fizeram ver essas minhas sombras e esses poços de vazios e carências que eu tinha e que eu terceirizava como um pedido de ajuda. Porque pensa, né, todo o meu histórico de uma mãe narcísica, abusiva, pai ausente, falta de família, falta de apoio, desproteção, tudo isso que ficou claro na minha leitura de registros, todos os abusos, todas as violências psicológicas, emocionais, que, isso aí demora uma vida pra você curar e reconstituir a sua autoestima, a sua autoconfiança. As minhas foram destruídas pela minha própria mãe, né, autotraição, enfim, quer dizer, a traição da mãe, falta de proteção, enfim. E aí o que acontece é que esse último relacionamento, ele me deixou, ele me trouxe muito um lugar que eu precisei olhar, inclusive vi a nossa relação kármica, porque, né, colhemos o que plantamos, então eu vim resgatar e fazer um processo de cura e resgate. Ninguém passa na nossa vida por acaso, todo mundo é uma lição, um presente, um aprendizado. E a gente tinha um resgate a ser feito de uma ferida muito grande, deixada em 2 vidas passadas de traição recíproca. E a gente veio trazer a aprender o perdão. Mas, enfim, eu não sei se fomos bem-sucedidos. Eu sei que tinha muita coisa para ser limpa. Mas o que acontece é que quando eu entrei nesse relacionamento, por conta desse meu histórico todo, eu sempre fui muito sozinha, né, gente?
Então, uma pessoa muito sozinha, ela tem um desespero, ela fala, meu, eu não aguento mais ser sozinha, não aguento, porque, cara, é foda ser sozinho na vida, é foda você não poder receber apoio, ajuda de alguém, você pedir e receber não, e você tem que recomeçar e fazer tudo sozinho, e recomeçar e superar e fazer tudo sozinho. Essa é a minha vida. E aí, eu lembro que eu entrei nessa relação muito assim, né? Tinha um lugar meu de muito amor, querendo muito fazer as pazes, o perdão, e um lugar de muito querendo ajuda. Olha, eu não aguento mais ser sozinha na vida. Eu não aguento mais. Tô cansada, tô exausta. E, enfim, por várias questões, teve muito abuso de poder, né? Distorção, dependência. Mas o que aconteceu é que essa pessoa, ela falou assim pra mim. Cara, a gente tinha um sonho em comum. Sonho, pra ascendente lua em peixes aqui, a sonhadora, né? O sonho em comum. Nossa, vamos! Mas pra realizar esse sonho em comum, eu precisaria deixar algo que eu estava fazendo há algum tempo, que era a construção da minha independência e da minha autonomia financeira, que era o que me garantia, que me garante a liberdade, a emancipação dessas prisões de dependência da minha mãe e que muitas vezes vem refletida num relacionamento abusivo, né? Projetando papai e mamãe ali. Eu sei que essa pessoa, eu entrei no lugar da sedução, da luxúria, eu me auto-abandonei, me auto-anulei e falei, beleza, eu abdico, né, da construção do meu caminho, do meu sacerdócio, da astrologia, da Bellatrix, e vamos fazer isso por 6 meses. Afinal de contas, ele trouxe, né, eu te dou suporte. Eu te suporto, eu te sustento, eu te garanto nos próximos 6 meses. E eu acreditei, só que isso não aconteceu. E o que aconteceu é que a gente se separou, ou melhor dizendo, né, ele se separou de mim, aí eu entrei em contato com a minha ferida da rejeição profunda, da orfandade, e eu fiquei literalmente na merda, né, eu falo isso agora meio, esse riso é de nervoso mesmo. Mas é muito curador pra mim contar isso pra vocês, porque agora eu já posso falar sobre isso, né. Eu sei que a gente se separou na Índia, e a decisão, olha lá, a importância das decisões e das escolhas. Eu dei o meu poder na mão de outra pessoa. Eu fiquei dependente de outra pessoa. Jamais, nunca façam, e eu vou fazer isso comigo de novo, né? Eu confundi entrega, confiança e rendição. E para quem eu dei isso, acabou usando, né, para alimentar o seu próprio poder e o seu pacto de vingança inconsciente. E o que aconteceu é que eu voltei para o Brasil, eu rescindi o contrato do meu apartamento para ir morar com essa pessoa e realizar o nosso sonho juntos, de formar família, de viajar, de ficar um tempo viajando pelo mundo, que era o meu sonho, né? Eu depositei todo o meu amor, expectativas e sonhos nessa relação. E o que aconteceu é que eu rescindi o contrato do meu apartamento e fui morar com ele, e aí a gente começou a viajar e começou a não dar certo, e aí na Índia ele se separou de mim. E eu voltei pro Brasil, sem lugar pra morar. Olha a importância da estrutura, né? A gente tá com a lua em touro agora. Eu pedi pra minha mãe pra ir pra casa dela, ela falou, não, você fez suas escolhas, me puniu, né? Você não é a advogada e a juíza que eu quis, então não tem mais lugar aqui nessa casa pra você. E aí meu pai, que eu nunca tinha morado na vida, me acolheu. Nem tinha lugar pra mim na casa dele, né? Eu transformei o escritório dele no meu quarto. E o que aconteceu, olha lá, lua em touro, hein? Vou contar pra vocês. É que eu voltei pro Brasil com uma mensalidade do meu cartão de crédito, uma fatura, sei lá, com 2.500, 3.000 reais em haver. E que pra mim isso, meu, era fichinha, né, com os cursos da Bellatrix, workshops que eu tava fazendo, atendimento, tá bom. Só que eu parei de trabalhar. Olha o arquétipo da Hera, a deusa grega, deusa do casamento, protetora do casamento que aceita tudo, aceita traição, submissão, né, então eu parei de trabalhar né, achando que alguém ia me ajudar. Ai, gente, olha, tô contando a história pra vocês, contação de histórias, Lua em Câncer, e o Instagram falou que faltam 20 segundos. Vocês querem que eu continue?
Eu posso continuar essa live daqui 13 segundos. Continuar para terminar, né? Eu vou terminar, eu não vou deixar essa bomba, essa história, esse capítulo da novela aberto. Já volto.